Felícia Preto apresenta a segunda temporada do Fashion View, o podcast de moda e comportamento da Top View. Com Andréia Gapmaier e Lizzy Su. Mediação Isabelle Lira. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à segunda temporada do Fashion View. Estamos começando com vinheta nova, um novo formato e estamos também em outro estúdio. Junto comigo por aqui são as nossas especialistas que vão me ajudar nessa entrevista e no tema de hoje. Do meu lado direito, ela que é designer, professora, empresária, consultora de branding e gestão estratégica, Lizzy Su. Olá, Liz. Olá, tudo bem? Tudo bem. E do meu lado esquerdo, ela que é designer, pós-graduada em branding, professora, stylist aqui na RIC Record TV e na Top View, além de nossa colunista, Andréia Gapmaier. Olá, tudo bom? Bem? Super. E a nossa convidada de hoje é ela, Nicole Gora. Seja bem-vinda, Nicole. Oi, pessoal. Muito prazer em estar aqui hoje. A Nicole é formada em arquitetura e urbanismo, artes plásticas e desenho de estilismo de indumentária em Barcelona. Ela também é pós-graduada em antropologia cultural e mestre em design do vestuário e moda pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Criadora da Mescla Fashion Lab, uma escola de experiências, vivências e cursos na área da moda, ela gosta de dizer que seu propósito é conectar pessoas. Ela é apaixonada pelo que faz. Gente, quem diria que tudo iria mudar tão de repente desde que a primeira temporada do Fashion View foi lançada em 2019, hein? Em meio a uma pandemia, todas as marcas tiveram de mudar e foram forçadas a se reinventar. O coronavírus foi decisivo para o fechamento de alguns estabelecimentos e surgimento de novos modelos de negócio. E como fica a indústria da moda diante disso? Qual o impacto real da Covid-19 nas grandes fábricas e nas mãos de pequenas trabalhadoras? E mais, o que as marcas fashion fizeram para ajudar no combate ao novo coronavírus? O tema deste podcast é os desafios da indústria da moda. Eu começo com a sua abordagem e a sua pergunta para a Nicole, Andréia. Nick, de acordo com a Câmara Internacional do Comércio, o setor da moda está entre os 3 mais impactados pela pandemia, né? Ficando atrás só no turismo e da aviação. Do outro lado, a gente vê o consumo consciente crescendo exponencialmente. Como é que a indústria pode crescer ou se adaptar nesse momento? Olha, eu acredito que não é o momento de pensar em crescer, mas sair da crise bem, né? Talvez como entrou ou sobreviver. Então, eu acredito que é o momento de olhar para dentro de casa, para ver quais são os seus gastos, os seus custos, se é possível rever alguma coisa, se é possível ajustar a demanda de produção de produto com a demanda do seu consumidor, porque acredito que muitas empresas e indústrias produzem muito mais do que a demanda, né? Isso é um fato. Então, repensar todo o sistema, todo o seu modelo de negócio, todo o seu sistema. Então, olhar para dentro para depois ver qual é a demanda real, o que o consumidor está pedindo nesse momento. Então, acredito que seja esse o momento de pausar e olhar para dentro. E aproveitando esse gancho, a moda ela sempre refletiu o seu tempo e inclusive ela acompanhou a humanidade nos piores momentos, assim, nos tempos mais sombrios. Na Primeira Guerra Mundial a gente viu, né, a mulher assumindo o lugar do homem, e a Primeira Guerra Mundial ela não veio sozinha, ela veio junto com a gripe espanhola em 1918, que foi causada pelo vírus da influenza, né, que é o H1N1 que a gente conhece hoje. E logo depois, na década de 20, a gente vê, né, o surgimento da Maison Chanel, da mulher assumindo, né, o caráter mais masculino, o uso de calças. A Segunda Guerra Mundial também foi marcada, né, o pós-guerra com o new look do Dior. E mais recentemente, no 11 de setembro, né, a gente viu pela primeira vez até isso que você falou, né, de união, que a gente viu a imprensa, as empresas e a indústria se unir criando o fundo para jovens designers. E agora, o que você acha que vai surgir, ou você sabe de alguma iniciativa que já tenha por parte da indústria e de parceria mesmo e de união? Eu acredito, de novo, que sim, é um momento das empresas se unirem, né, de muita colaboração entre as empresas, mas a gente também tem que pensar que é um momento de pausa e reflexão, né, como disse Lia Delcourt, que é uma grande pesquisadora de tendências aí, logo que a gente iniciou esse momento de quarentena, que é um momento das pessoas repensarem seus valores, né, a indústria também, porque a forma como a gente tem visto e tem levado a questão de produção de grandes indústrias é insustentável, né? Então é um momento de muita reflexão, acredito que a gente vai mudar de era, praticamente, né?
E aí vai estar no papel do estilista ou das marcas trazerem de novo um desejo de consumo, né? Porque hoje a moda não é relevante, né? Não é uma primeira necessidade. Então, os estilistas vão ter que se reinventar. Acredito que está aí na criatividade o grande atributo ou ativo desse momento, né? E realmente em se adaptar às mudanças. Então, os estilistas vão ter que ser muito criativos agora para, de novo, instigar o consumo, porque realmente não é o que importa, né? Eu tenho visto bastante sobre collabs entre estilistas, designers e público, né? Até a gente já tinha... Tá naquele evento que a gente fez lá do... O consumo do futuro. Consumo do futuro. E já faz o quê? Uns 2 anos, né? Sim. E foi muito legal, porque a gente já tava vendo sobre isso. E aí agora, cada vez mais. Então, pra essa coleção agora que eles estão lançando lá na Europa, já tinha até ele é eu só não lembro o nome dele. Ele é um estilista português que reside em Londres e ele já tá fazendo coleção nova baseada nessa proposta de collab. Então, ele pesquisa os consumidores dele e eles vêm trazendo informação do que é pra criar. Então eles fazem esse collab, inclusive ele tem até tinha que lembrar o nome dele, porque é bem interessante o processo. Live in Mars, não é? Acho que é, exatamente. E ele faz o processo até de produção das peças, ela é toda espalhada, né, enfim, pra onde depois ele vai recolher. Então é muito legal. E eu tenho visto também, via uma ação da Melissa também, super interessante nesse mesmo foco. Que foi logo agora que começou a quarentena, né? Que ela fez collabs com seus principais consumidores e influencers. E eu achei mais incrível porque eles fizeram era um concurso e eles lançaram quem ganhou numa live que trouxe mais de 1.000 e poucas pessoas, que hoje em dia, né, live tá difícil a gente trazer público. Então foi muito interessante a ação que eles trouxeram. Eu acho que vai vir muito disso pra moda, né? Das pessoas espelharem no consumidor para terem realmente criação de produto, né? Muito de um collab. Eu acho que a gente tá vivendo um momento, já há algum tempo, do que a gente chama de consumidor-autor. Então, o consumidor, ele quer ser autor das suas próprias escolhas, né? Ou prosumer, né? O consumidor que é prosumidor. Ou prosumidor, né? Então, cada vez mais, as marcas têm que criar produtos de acordo com a demanda do cliente, não ao contrário. Como era, né, no esquema fordista, onde a gente criava, ou produzia, sem antes perguntar o que o mercado queria, qual era a demanda de mercado. Você criava um desejo, né, uma necessidade que não existia. Que não existia. Agora é surreal você criar algo que o consumidor não vai depois, né, querer ou consumir. Então, isso é super interessante, realmente, que é o momento da gente olhar e ter empatia, principalmente no momento do design, né, de criação, e olhar para o que o consumidor quer. E se ele pode participar desse momento de desenvolvimento de produto, melhor ainda, né? Nicole, o design dos produtos leva em conta alguns elementos como estética, né, funcionalidade, conforto e bem-estar, e a relação deles com o meio nos quais eles são inseridos. Isso deve mudar de alguma forma daqui pra frente? Eu acredito que cada vez mais o consumidor tem uma demanda de produtos, se falando de estética e funcionalidade, de conforto também, né? A gente tem vivido aí um momento onde tá todo mundo em casa, no home office, né, e que as pessoas querem estar confortáveis. Então, acredito que atender a essa demanda de produtos que são funcionais e que atendem com tecidos tecnológicos ou ainda cada vez mais tecidos confortáveis, isso é extremamente importante para desenvolvimento de produto. O homeware, né? O homeware, isso mesmo. Homeware, loungewear. Isso. Liz, você tem alguma coisa para abordar? Nicole, os efeitos da pandemia, elas chegaram muito antes do que a gente está vivendo, né? Já no início do ano, né, com a chegada do vírus na China, o mundo foi impactado globalmente, porque além deles dominarem os meios de produção, 40% do mercado do luxo, o consumo é chinês. E agora a gente está iniciando as novas semanas da moda, né, novamente. Então, como as marcas e o cenário está se adaptando a esse novo momento, né, de restrição e isolamento?
Eu acredito que as marcas têm que valorizar cada vez mais a comunicação com o seu cliente antes do produto, né? Então, as marcas têm se comunicado melhor para atender essa demanda. Falando das semanas de moda, a gente viu semanas de moda sendo canceladas agora nesse momento todo de quarentena, né? E virando digitais, né? E virando digitais. Desde o São Paulo Fashion Week, que não fez a edição de abril e vai ser lá em setembro, outubro, até várias outras. A gente vai ter a semana digital agora do London Fashion Week, que vai ser dia 12 de junho. A gente tem outras semanas, como a Semana de Moda de Helsinki, que é toda uma semana que se diz vegana e digital. E que isso é super interessante porque abre também, democratiza ao grande público, porque eles vão fazer, além de desfiles digitais, criar conteúdo, abrir diários de estilistas, depoimentos, né? E todo o material de pré-produção e produção dessa semana de moda. Eu até, voltando até um pouco no assunto sobre a questão do produto, até uma coisa que eu tava conversando com uma estilista semana passada sobre uma questão que acho que é bem do que a gente tá falando. Muitos estilistas começaram a se perguntar sobre até essa questão, vou criar uma marca dentro da minha marca de, homeware. O que eu vou fazer com o meu produto? Enfim, acho que muitos estão se questionando em relação a isso. E aí a gente tava conversando na verdade, acho que é muito de olhar um novo olhar sobre as peças que você já tem. Que até que é ressignificar o produto. Exatamente. Até no editorial desse mês da revista, a gente trouxe essa proposta de pegar peças que são super, que estavam aí na coleção, tudo normal, tudo acontecendo, vivendo, e a gente transformou pra versão do cotidiano. Então, um look pra você ter em casa, um look pra você fazer aquela reunião de Skype, um look pra, enfim, as situações do cotidiano, mas sempre pensando sobre essa questão de peças confortáveis. Então a gente trouxe um couro que é super macio, a gente trouxe plush, a gente trouxe um moletom, a gente trouxe uma seda que também é uma delícia no corpo, enfim. Peças que tem esse toque gostoso. Porque acho que agora é muito esse sentimento de se sentir abraçado pela peça, né? Porque de proteção, né? E a gente não pode de se abraçar, aconchego. né? Então a peça tem que vir nos abraçar. Então acho que é muito isso de as marcas também começarem a olhar e ressignificar os seus produtos. Como você mesma disse, a gente não precisa, todo mundo começou a repensar a questão da criação, né? Não precisa ter, 5, 6 coleções ao ano, né? É muito mais a gente pensar realmente esse produto e criar uma coisa que seja realmente interessante e que vá gerar desejo nessas pessoas. Mas também, as roupas que a gente já tem em casa, a gente precisa ressignificar, né? E eu acho que esse momento vai ser muito importante até para pensar de questão do consumo consciente, né? De toda essa questão de sustentabilidade, né? Até da produção das peças. Porque existem muitas peças aí e a gente precisa olhar para elas de uma nova forma, né? Um novo olhar. Sim, e aí eu acho que entra a questão das parcerias. Então, por que não uma marca não pode fazer uma parceria ou com consultores de imagem que podem dar dicas aos seus clientes de como usar as peças que tem em casa, né? Ou as peças que ela vai comprar dessa marca e compor com os looks que ela já tem. Ou ainda com profissionais que hoje trabalham com upcycling, por exemplo. Que é incrível. Que é incrível. Porque a gente vê que um grande problema hoje de grandes marcas e até lojistas em varejo aí é estoque. Sim. Estoque parado, né? E o produto de moda é muito datado de temporadas. Então, assim, o que a gente vai fazer com esse produto todo agora de coleção de verão que não vendeu, ou de inverno que era para vender e entrar em liquidação agora em junho? Isso é surreal. Surreal, né? Sim. A gente, há algum tempo a gente teve a notícia, de estoques sendo queimados. Na época já impactou. O ano passado já impactou. Sim. Eu acho que agora, nesse novo momento, é uma coisa que é impensável. Assim, é impensável fazer isso. Mas aí a gente entra numa outra questão, né? Porque, por exemplo, o upcycling é incrível, a gente ama, mas ele é muito caro, né? Ele é um slow fashion. Então, assim, como que daí a gente pode até trazer como, enfim, uma reflexão para designers novos que também estão entrando aí no mercado, que querem trabalhar com upcycling, mas é um processo que é muito mais caro. E também, assim, eu enxergo que o consumidor hoje, ele ainda não enxerga o valor real
desse trabalho de upcycling, né? Porque é um trabalho que tem um valor agregado muito grande, mas as pessoas ainda, como ainda é muito novo o conceito do upcycling, as pessoas ainda não sabem valorizar esse tipo de trabalho. Como é que você vê essa questão? Eu acho que não precisa de muito para ressignificar um produto, sabe? A gente pode ter ali, a gente tem, claro, marcas que fazem upcycling de luxo, né? E que realmente tem um trabalho, como a Transmuta aqui em Curitiba, que tem um trabalho que é quase que uma obra de arte. Mas a gente tem outras marcas que fazem um trabalho muito mais simples, né? Às vezes fazer um tipo de reforma, né? Ou de customização já não é uma grande intervenção, né? Nesse produto. Porque a gente tem muito material, muita matéria-prima. E a gente precisa dar um destino a isso, né? Eu vi esses dias um artigo de um grande diretor da Vicunha e eles estavam falando que eles produziam muito mais do que a demanda real existia. Sim, né? Insano, né? E isso foi em janeiro de 2019 que ele deu essa entrevista, né? Sim. Então, pensa agora se não é necessário repensar isso. E é importante que a gente tem tempo agora, né? Sim. A gente parou pra pensar em tudo isso. E é importante ver também como o isolamento social afeta o processo de criação e de consumo também, né? Da moda. Então, tá tudo muito interligado. Sim, e hoje a gente tem que pensar que é o consumidor que manda, né? Sim. É ele que vai demandar um produto mais consciente, marcas que têm valores sustentáveis, uma moda regenerativa. Então é ele que vai demandar isso. E eu acredito sim que há sim uma mudança de consciência aí de grande parte do público por esses valores, assim. Lizzy. Da mesma forma que se fala na democratização da moda, né, e da indústria, eu acredito que o local também tem que passar por isso. Né? Como a Andrea falou, do slow. A gente tem que entender e perceber que existe um novo consumidor, que tem novas demandas e um novo poder aquisitivo também, porque queira ou não, a gente vai passar por uma grande recessão. Não tem como não passar por isso depois de tanto tempo isolado, de tanto tempo parado, a indústria não estava produzindo, as pessoas não estavam comprando. Então, da mesma forma que a grande indústria tem que se adaptar, o local, o pequeno, o slow também, e democratizar a moda. Só assim que a moda, porque a gente não tá falando de um bem essencial. As pessoas não precisam consumir moda. Para que elas consumam, para que crie esse desejo, precisa ser democrático. Pra gente encaminhando aí pro final, eu quero trazer uma frase que marca o tema desse episódio, né? Abre aspas. Durante essa crise global de saúde, todos devemos responder às necessidades urgentes de nossas comunidades globais, fecha aspas, que era o que a gente já tava falando. Foi isso que disse em comunicado a presidente da Fundação Tiffany & Co., Anisa Camadoli Costa. Liz, eu te pergunto então, qual o legado que essa pandemia deve deixar no mundo da moda? De repensar, pausar, respirar e refazer, assim. A gente fala de uma indústria que, principalmente no mercado de luxo, que utiliza técnicas seculares, nunca mudou. A gente vem falando aí de indústria 4.0 e a moda, poucas marcas conseguem se adaptar, poucas marcas conseguem imaginar esse cenário. Então, eu acho que é exatamente isso, assim, parar e repensar tudo. E pra você, André, o que você acha? Eu acho que vem muito do que ela disse e muito essa coisa que a gente falou de ressignificar todo o processo, né? Tanto na criação da imagem, quanto os valores, né? Que a gente fala muito de ser real. Então, muitas marcas, elas vendem uma imagem de moda que não necessariamente dentro da marca é vivido aquilo. E eu acho que isso vai começar a cair por terra. Acho que as pessoas realmente precisam ser verdadeiras do que elas estão projetando como marca, mas aquilo precisa ser uma coisa que ela vive. Então, acho que vai ser muito de... Realmente olhar pra casa e ressignificar tudo aquilo e sair daquela situação melhor, assim. Acho que, enfim, é o que eu espero também. E pra você, Nicole, qual que é a sua aposta pro novo normal depois dessa pandemia, né? No mundo da moda. Olha, é um novo normal consciente, acredito eu, né? A gente tem visto aí realmente pessoas repensando essa forma de consumir. E o mercado tem que olhar para isso, tem que olhar para o consumidor com grande empatia também, né? Não é o momento de querer ganhar dinheiro, de querer lucrar muito, mas é o momento de pausar, refletir e pensar no que o consumidor precisa, qual é a dor do consumidor nesse novo momento, assim.
Acredito que seja isso. E vocês já conseguem definir esse momento numa palavra pro mundo da moda? Assim, como que vocês acham que esse momento de pandemia vai ficar conhecido? Eu aposto no local. Eu também. Essa é a minha. Eu acho que é a valorização do pequeno empreendedor, e a gente viu isso desde o início da quarentena, o que a gente chama aí de locavorismo, de ressignificação. Então, acredito que é um momento de olhar para quem está do seu lado, de parceria, de colaboração, de andar junto, sabe? Eu vejo muito como um novo olhar e collabs, assim, de todas as formas, né? Acho que vai crescer cada vez mais, assim, esse processo. E uma coisa que impactou bastante durante o isolamento social e da pandemia foram as máscaras, né? Vocês acham que elas vieram pra ficar? Eu acho que sim. Não, olha só. Não, assim, eu sou bem nerdona, né? Então, se a gente for verificar o que tá acontecendo agora, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu na gripe espanhola. E muitas marcas, naquela época, fizeram uma aposta das luvas. Então, a luva, ela até tem um significado para um colecionador, né? Ela entra, até hoje ela existe. Eu acho que a máscara vai ser isso. Até hoje vai existir. Mas ela não vai ficar. Eu acho que ela vai ficar nessa questão de colecionador. Por exemplo, até tem um designer daqui que é super artista, né? Que é o Alexandre Linhares. E ele fez umas máscaras maravilhosas que tem até umas palavras escritas, né? De amor, cura, enfim, sentimentos, né? Pra gente trazer pra humanidade. E se a gente for pensar que daqui a 50 anos as pessoas vão estar estudando sobre esse momento na história, né? Do país, do mundo, isso vão ser, né? Essas questões das máscaras vão ser ícones muito fortes. Então, acho que vai ter sim essa questão de tipo guardar e colecionar, e, enfim, e principalmente para historiadores de moda, que as pessoas, né, amam esses ícones. Vai ser muito icônico, eu acho, a longo prazo. O que você acha, Nicole? Eu prefiro pensar que é um retrato de um determinado momento e que isso vai passar, porque a gente não vai querer. Eu, pelo menos, não quero usar máscara no futuro. Não, eu também não. Eu não quero lembrar delas no futuro. Mas eu acredito sim, eu tenho visto muitos designers criando peças onde a máscara já está acoplada, às vezes num capuz de uma jaqueta. Eu gostaria de ver produtos assim, sabe? E até tem uma rapper italiana que eu gosto, que é a Mischeta, que ela já usava máscara, só que era de brilho, era muito mais um efeito, né, cenográfico, e já fazia... E até Lady Gaga, tiazinha, né, tipo, eram ícones, né, bem interessantes, que foram criados como, né, uma figura, um personagem. Então, eu acho que isso sempre vai ter, sabe? Até porque a gente já tem uma história com esse elemento, né? Sim, na moda a gente vê que todo momento tem sua peça, né? A gente sempre, indiferente se o momento é tenso ou não, a gente sempre tem uma peça para lembrar. Esse momento sim vai ser lembrado isso, né? Pela máscara, mas para ela continuar na nossa indumentária, eu acredito que não, até porque esse sentimento a gente não vai querer lembrar disso, sabe? Ela vai cair no uso mais normal, da descartável, daquilo que já existia. E além da máscara, outra coisa que tá marcando agora é a responsabilidade social das marcas, né? Então, marcas gigantes como Ralph Lauren e Gucci fizeram doações em dinheiro e passaram a produzir, além de máscaras, álcool em gel aí. Até que ponto essas ações foram pontuais, né, na opinião de vocês, né? Ou guiadas pelo marketing, ou foram guiadas pelo marketing somente? Vocês acham que isso pode se tornar mais recorrente, essa responsabilidade social? Eu acho que é o seguinte, existe os dois lados. Eu acho que existe uma questão, vamos, né, colocar o marketing, né, porque a gente tem que se pontuar, a gente tem que se pronunciar, mas ao mesmo tempo eu acho que quero acreditar que a maioria das pessoas está fazendo porque precisa ser feito. Então a gente viu na Itália, né, grandes marcas, grandes, enfim, influencers fazendo coisas, grupos. Então, eu acho que as pessoas, elas realmente pararam pra ver que eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, se eu tenho condições, né, financeiras de ajudar nesse período, acredito que sim. Mas não deixa de ser também uma alternativa de você mostrar para as pessoas que você tá fazendo. E eu não acho errado. Eu acho que quem vai ser lembrado depois disso tudo são as marcas que fizeram algo, né? Sim. Que vai além do simplesmente querer vender o que já vendia, né? Louis Vuitton tirou toda a produção de perfume e, claro, foi produzir álcool gel. É uma demanda incrível, necessária naquele momento, né? E aí, se eu, consumidora, for querer comprar depois disso tudo algum produto de luxo, por exemplo, claro que eu vou querer comprar de uma marca que eu vi que tinha essa preocupação, né? De responsabilidade que tomou essa atitude, social. né? Porque assim, eu trabalho para uma marca italiana, então a gente tem indústria, né, lá.
para a indústria, trabalhar ou não trabalhar, dá na mesma coisa. Só que o que aconteceu na Europa foi o seguinte, eu estava vendo meus funcionários falecerem, né? Os parentes, os amigos, o meu vizinho. Então, se eu posso manter a minha empresa funcionando, porque lá funciona muito, tipo, na produção de perfumes e áreas mais tecnológicas, através de robôs, eu não preciso de um funcionário lá trabalhando. Por que eu não vou pôr a minha indústria à disposição da população? Acho que acontece muito isso, assim. E realmente é um legado que vai ser lembrado para sempre. Muito legal. Nicole, eu quero muito agradecer a sua presença por aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela disponibilidade. Que eu agradeço. André e Lizzy, também quero agradecer a vocês pela parceria em mais essa temporada, né? Em mais esse episódio. Super, obrigada. Adoramos, como sempre. Nicole. Obrigada, gente. Foi um prazer. Estamos muito felizes em voltar, né? Mais uma temporada do Fashion View. E agora eu passo a palavra para quem nos ouviu. Quer fazer uma sugestão ou uma crítica? Por que não um elogio? Então vá no Instagram da Top View e mande uma mensagem pra gente. É @TopViewClub. Você também pode comentar no post que divulga esse episódio e está no nosso feed. Um beijo e até a próxima. Você ouviu Fashion View, o podcast de moda e comportamento da Top View. Apresentado por Felícia Preto.